casa muito esquisita, de aspecto mal assombrado. A mocinha é conduzida ao quarto de hóspedes. À noite, quando todos estão dormindo, ela escuta barulhos. Olha para o baú e fica curiosa porque o baú está trancado. O que será que está por trás deste baú? Será que será perigoso para a nossa mocinha abrir este baú? Este enredo é familiar para você? Este enredo muito conversa com os romances góticos, que eram especialmente populares no final do século XVIII. Os romances góticos foram muito difundidos pela população, especialmente a população jovem nesta época. A Jane Austen faz uma paródia genial chamada Olá, meus leitores queridos! Meu nome é Alexia e estamos no canal Habitar Páginas. Vamos então falar de Abadia de Northanger, da Jane Austen. Li outros livros da Jane Austen, comecei por Orgulho e Preconceito, um livro que gosto muito. Depois li Razão e Sensibilidade e Persuasão. É difícil eleger um preferido, mas posso te dizer que Abadia de Northanger com certeza está entre os meus favoritos, se não o favorito. A Abadia de Northanger conta a história, já para dar um resuminho para vocês, de Catherine. Catherine é uma mocinha que está, então, sendo criada ali na sua casa, com a sua família, assim como todos os livros da Jane Austen, é uma família numerosa, com muitos irmãos e irmãs. Catherine, então, é convidada por um casal ali da vizinhança para passar um tempo em Bath. Bath é uma cidade bem diferente do que Catherine está acostumada. Catherine foi criada numa cidade pequena, rural, com poucas pessoas. Vai estar num local onde acontecem bailes, onde há mais pessoas circulando. Basicamente, este é o enredo. Os personagens são muito diferentes dos romances habituais, dos romances da época, e justo por isso que Jane Austen consegue fazer a crítica através desses personagens que são tão diferentes. O objetivo de Jane Austen com a Abadia de Northanger é fazer uma paródia dos romances da época, que eram muito exagerados, que os personagens eram muito idealizados, que aconteciam, coisas absurdas, onde o protagonista, tudo acontecia com o protagonista, era o protagonista. E a partir disso, então, ela cria estes personagens. A Catherine é muito interessante, porque quando o livro começa, logo no início, vai falar que Catherine faz parte de uma família onde as pessoas eram todas feias. Começa assim falando isso. E depois fala que Catherine era um pouquinho menos feia. Conta que depois que ela foi crescendo, ela foi ficando quase bonita e por isso começou a chamar um pouquinho mais de atenção. Muito interessante essa questão de como não é nada idealizada. E daí o próprio romance segue dizendo, ali no lugar que ela residia, ela não chamou a atenção de nenhum jovem ali daquela vizinhança. Mas, assim, a gente pensa, ok, ela não se destacou pela beleza, mas ela com certeza se destacou pela inteligência. Não necessariamente também. Catherine não é idealizada nesse sentido. Não que ela seja uma personagem que não seja inteligente, ela é uma personagem, assim, bem assídua nas suas leituras, mas ela não é também a mais inteligente, então é interessante porque daí o livro escreve. Ela aprendeu no mesmo ritmo que todas as outras pessoas, ela não tinha nenhum particular dom com desenho. Enfim, e vai listando, assim, o livro vai listando uma série de habilidades que eram importantes na época, e nenhuma delas, de certa forma, se destacava. Ela não era ruim, ela era mediana. Você já viu um romance onde a personagem é mediana? Isso existe? Talvez, hoje em dia, você vai me dizer, isso é muito comum, é diferente, né? Na contemporaneidade, a gente tem diversas formas de romance, não só na forma, no conteúdo, os personagens são diferentes, mas naquela época era bem comum uma personagem não ser idealizada, sendo ela a protagonista, o centro daquela história. Catherine, quando chega na sua primeira festa, no primeiro baile que ela participa em Bath,
Ela não chama a atenção de ninguém, ou seja, aquela cena clássica, aquele clichê, né, de que a menina desce ali aquela escadaria e todos prestam atenção no vestido que ela está usando, bem Bridgerton, não existe nesta narrativa. Ela vai conhecer depois. E é muito engraçado porque a Jane, ela é irônica, ela pega e fala assim, ela ridiculariza o próprio romance, sabe? E esse ridicularizar não é num sentido negativo, tanto que depois vou falar um pouquinho com vocês como ela defende o gênero romance, mas é num sentido de caçoar desses certos clichês, dessas situações, mas sem, claro, tirar a validade deste. Um exemplo de como Jane faz brincadeiras com estes clichês é quando ela narra que Catherine está então saindo com seus vizinhos para fazer esta visita a esta cidade que é Bath, e fazendo essa visita, o próprio narrador vai fazer uma brincadeira conosco, a narradora, o narrador, neste caso a narradora Jane Austen, faz uma brincadeira conosco que nesse caminho não tiveram bandidos que assaltaram a carruagem, não teve uma grande tempestade, nada que pudesse fazer com que a protagonista então tivesse o seu primeiro contato com o herói, com o mocinho dessa história, que é o clichê, né? Ser salva pelo herói desta história e encontrar quando está em perigo. Este é o clichê básico, né? E quando ela vai no primeiro baile, é muito interessante, né? Porque é sempre um grande acontecimento nos romances. E o primeiro baile que ela vai é um desastre. Ela não conhece ninguém, ela fica completamente entediada. Isso que eu tô contando pra vocês é algo bem inicial, não chega a ser um grande spoiler. Vocês vão ver que a narrativa tem muitos outros acontecimentos aí. Um personagem que eu gostei muito, e depois vocês vão entrar em contato, não vou explicar muito como, é o Tilney. Ele é um personagem bem perspicaz, bem divertido, bem observador. Ele vai observar algumas características da personalidade de Catherine que Catherine nem percebe nela mesma. E vão ter diálogos muito interessantes entre Catherine e Tilney. A crítica de Jane neste romance é muito divertida. Eu passei o livro inteiro rindo. Ela logo no início do livro, quando vai falar da mãe de Catherine, ela fala não, ela não morreu dando a luz, porque este é outro clichê, quem acompanha esse tipo de romance, né, mais antigo, a mãe morre dando a luz à filha, que é a protagonista. Gente, a Catherine é uma personagem maravilhosa, eu gostei muito dela, ela é muito divertida, ela é distraída, a mãe dela fala pra ela, e quando ela for dona de casa ela vai ser muito desligada, porque ela é uma pessoa distraída. Ela é espontânea, ela é muito franca nas situações. Era uma menina que tinha pouca consciência das relações ali, porque ela cresce numa cidade muito pequena, então quando ela vai pra Beth tem muita coisa ali das relações, do funcionamento da relação, de como as pessoas se comportam que ela não entende e faz com que em alguns momentos ela age até de uma forma mais ingênua, mas aos poucos ela vai sacando as coisas que acontecem ali no seu entorno. Uma coisa que eu amei neste livro é que ele é muito dinâmico. Então não tem aquela coisa de, acontece um grande mal-entendido e a gente vai passar o livro inteiro esperando que esse mal-entendido se esclareça, que é algo, assim, muito difícil, muito estressante, ansiogênico, então. E é divertido no sentido de que a protagonista, ela não vai ficar esperando esse mal-entendido se resolver. Ela vai lá, não, eu vou lá, vou dar um jeito de explicar pra eles o que tá acontecendo. Então, como o mal-entendido ali acaba se resolvendo rapidamente, isto é ótimo, porque você vê essa narrativa ir avançando, é uma narrativa muito fluida. Eu não tive a sensação de meio do livro. Muitos livros, assim, eles são maravilhosos, tem um início incrível, e ali no final você retoma aquele ritmo, aquela empolgação, mas tem um miolo ali, um meio, que às vezes dá aquela emperrada que tu fica, quando é que vai voltar, né, a me prender esta leitura? E este livro não senti isso, senti que o livro inteiro foi fluido, muitos acontecimentos um atrás do outro, gostei bastante. Gostei bastante que o livro ali o tempo todo tá quebrando a quarta parede. O que é a quarta parede? Se usa esse termo bastante no teatro, né? Quando você tá aqui, né, encenando, por exemplo, você é um personagem, você tá ali encenando, eu sou tal personagem, eu sou Maria ali naquele teatro, estou encenando como Maria, e daí do nada eu viro pra vocês e falo, o que vocês acham que vai acontecer nessa história?
Ou seja, eu quebrei a quarta parede, né? Eu revelei, eu me comuniquei com a plateia, eu saí rapidamente deste personagem para me comunicar com vocês. Então a narradora o tempo todo vai estar lembrando que a gente está num livro, porque ela está o tempo todo rindo. Tem um momento que ela fala, então, segunda eu contei pra vocês, terça, quarta, quinta e sexta. Essa parte aqui eu vou pular, não vou precisar descrever. Então ela é muito divertida neste sentido, assim, eu vejo a Jenny Rita escrevendo este livro, que é um livro muito divertido. E eu achei um humor bem explícito, assim, porque muito se fala que a Jane, ela usa bastante da ironia nos seus livros. E claro, é perceptível ali na entrelinhas, tu para, tenta prestar atenção, nos outros livros dela, mas esse eu achei, assim, que tá bem na cara, assim, você olha e dá pra ver, não, isso é claramente uma ironia, ela tá sendo sarcástica, o personagem tá sendo sarcástico, a narradora ali tá tirando com a gente, né, fica bem explícito ali, mais até do que nos outros livros da Jane Austen, que ela faz esse humor, mas é uma coisa, assim, mais implícita, você tem que ali, né, ver na entrelinha. Mas ela acaba sendo, assim, bem na lata, assim, sabe? Bem na lata. Criticando os personagens que são falsos, que estão muito ali pela aparência. E essa é uma crítica muito importante de Jane Austen em vários de seus livros. Essa sociedade daquela época da Inglaterra, que era uma sociedade de aparência, que as pessoas viviam, então, em torno de conseguir um bom casamento, ou seja, casar com alguém de posses. E viviam muito tentando sustentar uma aparência de que tem mais coisas, tem mais posses, tem mais terras, enfim. E na conversa isso fica muito interessante, porque dá pra ver que a pessoa ali tá se colocando num lugar como superior, que ela tem algo que ela, na verdade ela não tem, uma habilidade, ou enfim, um cavalo. Tem um personagem que começa a se gabar do seu cavalo, né? Que o meu cavalo corre não sei quantos quilômetros e toda essa exaltação, só que ela coloca isso, mas ela coloca isso e logo em seguida ela dá uma cutucada no personagem, a narradora, sabe? Tipo, de uma forma que ridiculariza esta atitude. Acho muito engraçado também que no primeiro baile que a protagonista vai, ela fica ali, tipo, ela fica ali agoniada, porque é um aglomero, sabe? Então tira um pouco dessa idealização daquele baile. E aí a personagem ela é muito divertida, porque ela tem uma mente muito fértil, então ela começa a imaginar umas coisas, uns cenários, as coisas acontecem, ela imagina, não, isso aconteceu por causa de tal cenário, e ela começa a ter ideias mirabolantes que não fazem o menor sentido, e é uma crítica de Jane Austen aos romances góticos e às suas possibilidades que não são nada reais, verossímeis. Eu falando tanto dessas críticas ao romance, pode dar uma impressão que a Jane Austen estava querendo criticar o romance como um todo, muito pelo contrário. Tem uma cena muito interessante de um diálogo onde ela exalta o romance. Inclusive, ela faz uma crítica ao fato de que na época, qualquer semelhança com a realidade de hoje não é mera coincidência, né? Inclusive, na época, era se falado que os romances eram uma literatura inferior a outras literaturas. Se falava, romance é um livro de garotinha. E quando se fala de romance, não necessariamente aquele romance romântico. Romance, a estrutura romance, a literatura que informava, os livros de história, os livros de filosofia, eram considerados mais cultos. Não gosto muito dessa palavra, né? Mas eram considerados mais cultos do que ler um livro de romance, né? Então tem um trecho ali que tem um trecho ali que a protagonista fala, eu só gosto desse tipo de literatura, eu só gosto de ler romance. E então ela é ridicularizada por causa disso. E ao mesmo tempo tem um diálogo muito interessante. Gente, os diálogos são maravilhosos, assim. Eu queria que os personagens continuassem conversando, porque tem muitos diálogos ali muito interessantes, que você fica envolvido, assim, na conversa. Tu pensa, nossa, eu gostaria muito de estar sentada ali conversando com aqueles personagens, porque as conversas são bem interessantes. E a conversa sobre o romance, né, é bem interessante, porque é uma discussão de que todos os temas são importantes na arte, não existe um tema menos importante, um gênero menos importante. O que acontece? A gente tem essa ideia errônea de que a arte precisa ser útil, né?
de que, ah, não, mas esse livro, ele está me desenvolvendo, este livro está diretamente atuando na minha formação. Mas como que a arte, ela não te desenvolve? Como que uma ficção não te acrescenta? A ficção é sobre arte, ficção é sobre a vida. Você tá entrando em contato com as complexidades dos personagens, você tá tendo um olhar mais sensível, mais humano sobre as situações, você tá vendo o subtexto, as entrelinhas, e mesmo que não tivesse realmente algum benefício próprio, é justo isso, a arte não é para ser útil. Vivemos uma sociedade onde tudo tem que ter uma utilidade, estou fazendo isto para isso, né? E a arte, ela é justo a arte da inutilidade. E como sempre, temos uma crítica da Jane Austen às relações de poder entre homens e mulheres. Essas relações ficam bem demarcadas quando as protagonistas nos livros, elas são exaltadas por sua beleza. Então a beleza é vista como um pré-requisito necessário para conseguir um bom casamento. Essa crítica, né? Essa crítica da mulher necessariamente atrelada ao seu valor, à sua beleza. Então há uma crítica neste sentido. Há uma crítica muito interessante da Jane Austen em relação a essa hierarquia, essa ideia de submissão da mulher ao homem. E essa crítica se coloca porque as protagonistas da Jane Austen são protagonistas maravilhosas, são protagonistas muito fortes. E Catherine, especialmente, é uma protagonista que não se dobra à vontade dos outros. Quando dizem, ah, você deveria ir em determinado passeio, ela queria em outro, ela falou, não, mas eu marquei com determinada pessoa e eu quero ir naquele passeio. 2 trechos agora que irei ler para vocês. O primeiro quero mostrar um pouquinho dessa desidealização da personagem e a outra vai falar um pouco sobre essa crítica que é tecida ao romance. Era agora vista por muitos rapazes, que não se haviam aproximado até então. Nenhum deles, porém, foi tomado de encantamento ao vê-la. Nenhum murmúrio de desejo correu à sala. Ninguém a chamou de divindade. Mesmo assim, Catherine tinha excelente aspecto, e se todos a tivessem visto 3 anos atrás, agora a achariam lindíssima. Bem ácida narradora, certo? E bem interessante essa quebra da idealização. Agora vou ler para vocês um trecho da Jane sobre a questão do romance, que conversei um pouquinho com vocês. Há um desejo quase universal de vilipendiar e desvalorizar o trabalho do romancista e rebaixar obras que têm apenas o gênio, a inteligência e o bom gosto para recomendá-las. Não sou um leitor de romances, raramente folheio romances. Não vai imaginar que leio muitos romances. Para um romance está muito bem. Esta é a cantilena de sempre. E o que anda lendo, senhorita? Ah, é só um romance, responde a mocinha, enquanto larga o livro com afetada indiferença ou momentânea vergonha. É só Cecília, ou Camila, ou Belinda, ou, em suma, só alguma obra em que se exibem as maiores faculdades do espírito, em que o mais completo conhecimento da natureza humana, o mais feliz traçado de suas variedades, as mais vivas efusões de inteligência e humor são oferecidos ao mundo na linguagem mais seleta, gente. Ou seja, olha tudo isso que a ficção tem para nos oferecer. Então é isso, gente. Ficamos por aqui com este livro da Jane. Quero agradecer vocês por me acompanharem até aqui neste canal. Se você quer continuar habitando páginas juntos e você ainda não está inscrito, pode se inscrever no canal por aqui para poder me acompanhar mais de perto. Se gostou desse vídeo, deixa seu curtir. Se já leu este livro ou ficou interessado em ler, deixa seu comentário aqui embaixo, tá bom? E se tiver interesse de participar de um clube do livro que estou fazendo de forma mensal, peça mais informações por e-mail, que estarei deixando o e-mail aqui embaixo. Um grande beijo para vocês, uma boa semana, meus leitores!